Canal Trolendo apresenta Dicas de Redação para o Enem. A competência 4 trata da questão da coesão textual. A coesão trata ou se refere a como eu faço a união das partes do texto. Então, um texto bem coeso é um texto que o primeiro parágrafo mantém uma relação com o segundo parágrafo mantém uma relação com o terceiro e assim sucessivamente. Então, nesse quesito, eu preciso ter um conhecimento dos chamados mecanismos coesivos. Que palavra diferentona é essa? O uso adequado de conjunções, de pronomes e o mais importante de tudo isso, se eu como candidato evito repetir palavras ou sequências. Quanto mais você repete palavras, menos nota você tem na competência 4. Presta atenção agora, tem dois tipos de união de parágrafos. Eu vou chamar de coesão interparágrafos e intraparágrafos. E esses dois quesitos são levados em conta pelo corretor. O que seria uma coesão intraparágrafos? É como eu uno as frases dentro de um mesmo parágrafo. Então, eu devo evitar repetir. Então, se eu estou trabalhando com família, a família brasileira apresenta vários modelos atualmente. A família deve ser considerada. A família. Então, você tem uma nota, desse tamanho. Veja quantas vezes você repetiu a família. Então, o corretor vai chegar à conclusão que você não sabe unir as frases sem essa repetição. Depois nós temos outro tipo de coesão, que é a chamada coesão interparágrafo. Se eu, que estou escrevendo esse texto, uno o primeiro parágrafo com o segundo. Digamos que você constrói a sua introdução, trabalhando a própria questão da família, os modelos de família, né? As famílias homoafetivas, as famílias socioparentais, as famílias, tem vários modelos atualmente. E aí você expõe, né, essa marca aí sociológica na introdução. E aí, como é que eu uno o primeiro parágrafo com o segundo? Tem uma dica, um macetinho. Você começa assim, diante desse cenário, vírgula. Você uniu o segundo parágrafo com o primeiro parágrafo. E o corretor vai assim, puxa, esse aqui sabe unir, fazer a coesão intraparágrafo. O que eu devo evitar? Repetição de conjunção. Parece que na nossa mente, quando eu vou trabalhar com ideias contrárias, só existe o mais, né? Mais. Mas tem o porém, tem o entretanto, tem o todavia. Então lembra daquelas listas que os professores de gramática passavam, né, para vocês lá nas aulas de língua portuguesa e aplique essas regras dentro da sua redação. Com certeza a sua nota na competência 4 vai lá para cima. Competência 5. Essa competência é importantíssima. Há algum tempo, há 2 anos, a redação do Enem, ela zerava qualquer situação de desrespeito aos direitos humanos. Então, se a pessoa desrespeitasse os direitos humanos, ela tirava 0 em toda a redação. A partir do ano passado, é na competência 5 que se dedica ou se dá, né, a nota 0 quando há o desrespeito aos direitos humanos. E é na competência 5 que o aluno deve mostrar que poderá apontar soluções para o problema que ele escreveu lá no parágrafo 1º. Então, se o grande problema dos idosos no Brasil é a falta de políticas públicas, né, que os acolha, que transforme a vida deles em uma melhor qualidade, na competência 5 que eu vou pelo menos, né, apontar soluções. Se eu mostro um problema no Enem, eu devo resolvê-lo, vale nota, e não é tão difícil assim. Então vamos, né, por partes nessa competência que é importantíssima. Se chama intervenção. Como é que eu vou intervir nesse problema, nessa situação problema, dando dicas pelo menos para minimizar
né? Você não vai ter, né? Não vai conseguir resolver, por exemplo, a fome no mundo. Você não vai conseguir resolver a violência na América Latina, mas você pode apontar algumas estratégias para minimizar esse problema. E aí, candidato, você precisa ter em mente 5, opa, eu falei 10, é 5, né? 5 itens. Primeiro, o que eu poderei apontar como ação interventiva? Então, no caso aí dos fake news, dessa notícia, né, enganosa, dessa notícia que quer desvirtuar o discernimento, o que poderia ser feito para evitar o fake news? Que ação deveria ser feita? Mecanismos de averiguação, né, criados por órgãos competentes para que esse fake news seja desmentido. Então a minha ação é essa: criar mecanismos para desmentir notícias falsas. A ação, beleza. Agora, não adianta eu apontar a ação e não mostrar quem é que vai fazer. Quem é que pode fazer isso? Digamos que seja o governo federal pelo Ministério, né, da Educação. Então eu diria, o Ministério da Educação deve apontar, né, ou inserir nas escolas mecanismos, né, para que o aluno aprenda a identificação da notícia falsa, como é feito na Finlândia. Isso já existe na Finlândia. Desde pequenininhos, os alunos aprendem a identificação de notícia falsa. Então eu já tenho um agente, que é o Ministério da Educação. Eu já tenho a ação, que é desmentir a notícia, mas eu também preciso mostrar como vai ser feito isso. Como é que esse aluno, né? Porque o Ministério não vai na sala de aula. Então esse aluno vai ter contato com professores preparados, professores que ensinem como ler criticamente, ensine como averiguar se isso é fato ou é fake, se isso é mito ou se é verdade. Então aí eu tenho como? Por meio de aulas de filosofia, de sociologia, por meio da aula de língua portuguesa, que ensine esse aluno a ver por detrás da linha. Então eu já tenho um órgão maior, que é o Ministério da Educação, eu tenho a ação, que é desmentir o fato, eu já tenho como, por meio de aulas, e aí, o que vai acarretar? Instituição de políticas que trabalhem para desmentir essa notícia falsa, por meio, né, de professores e suas aulas de língua portuguesa, de filosofia e de sociologia. E aí, o que vai provocar? O aluno vai ser ensinado a detectar o fake, a notícia falsa. Eu tenho 4 elementos: o agente, o Ministério da Educação, eu tenho a ação, né, a averiguação se o fato é fake ou é fato, eu tenho as aulas de língua portuguesa, filosofia e sociologia que me ajudam a pensar criticamente, eu tenho o efeito, que é essa leitura crítica, e aí eu posso detalhar. O Ministério da Educação, em conjunto com as escolas, eu vou acrescentando informações. Quem faz esse raciocínio tira a nota integral, 200 pontos. E aí as notas vão diminuindo conforme você vai aplicando essa técnica. Se você só aprontar a pontuação, você tem uma nota mínima, né? Se você aponta só o agente e a ação, a tua nota aumenta um pouquinho. Não é para ficar citando várias intervenções, é uma intervenção que trabalhe com os 5 itens que eu mostrei para vocês. Desejo para vocês uma excelente prova. Até!